Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2017, é uma segunda-feira. O verbete é de número 4042. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 10 máximos. O tema, autocomprometimento intermissivista, e foi elaborado segundo a especialidade intermissiologia. Quem redigiu o verbete é o veteraníssimo Henrique Ribeiro. O Henrique Ribeiro, ele é graduado em psicologia, especialista em conciliação e mediação, docente em Conscienciologia desde 2005, brasileiro. Ele é residente em São Paulo, mas é natural de Goiatuba, Goiás. Voluntário da Conscienciologia desde 1998 e tenepsista desde 2000. O autocomprometimento intermissivista é o ato ou efeito de a consciência homem ou mulher assumir o para-dever intermissivo de capacitar-se realizando as mudanças intraconscienciais necessárias com o objetivo de identificar o prioritário para a consecução da autoproex e assistir o próprio público-alvo através da qualificação do exemplarismo pessoal. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da evolutividade, o holopensene dos para-deveres intermissivos, o holopensene pessoal do curso intermissivo, o holopensene do resgate aos antigos companheiros, o holopensene do exemplarismo pessoal, a autossuperação dos patopensenes da dispersividade, as pensenizações íntegras do para-direito. Na fatologia, o fato de a própria consciência determinar a autoevolução, o emprego do livre-arbítrio na aceleração da evolução pessoal, a autorresponsabilidade com a melhoria da autoevolução, o descarte das automimeses dispensáveis, o ato de não pensar apenas em si, a resiliência enquanto facilitadora evolutiva, a atualização contínua do histórico evolutivo pessoal. Na parafatologia, a condição de mini-peça do max-mecanismo evolutivo, o cumprimento dos para-deveres intermissivos, os acordos evolutivos firmados consigo mesmo, no curso intermissivo, as reciclagens contínuas do parapsiquismo, otimizando a autoevolução, a interassistencialidade na recuperação de cons magnos, os aportes existenciais planejados durante a intermissão, os marcos planejados durante a intermissão na consecução da proexis pessoal. Na argumentologia, nós destacamos aqui o parágrafo realidade, no qual ele faz um contexto com os para-deveres assumidos, e depois ele faz uma enumeração sob a epígrafe, de para-deveres, de 25 atributos conscienciais cosmoéticos a serem desenvolvidos para atingir a condição de empoderamento evolutivo. Na remissiologia, nós vamos destacar aceleração da história pessoal, autocomprometimento multidimensional, código pessoal de cosmoética, continuismo consciencial, desafio da proex para dever intermissivo e princípio do exemplarismo pessoal. As reciclagens contínuas favorecem o desempenho da consciência lúcida quanto aos compromissos autoevolutivos assumidos no período intermissivo, qualificando o exemplarismo proexológico. Você já consegue identificar as recins decorrentes do autocomprometimento intermissivo? Considera a própria capacidade interassistencial e exemplarista na assistência do público, ao público-alvo pessoal? Na bibliografia específica, o autor contribui com 5 fontes de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Lima Monteiro, Marilene Raganin e Maria Zilá Padilha, que está presente aqui conosco hoje. Intermissiologia, antidispersividade, antipatopensene, autoexperimento, autolucidez, autopesquisa, autoorganização, autorressex, autorresponsabilidade cosmoética,
desperticidade, evolutividade, interassistência, maxi-proexopensene, pacifismo, para-dever, para-direito, planejamento, proexopensene e recim. A gente esclarece que essa mega-análise é uma técnica que foi criada pelo professor Valdo de selecionar do texto do verbete, né, 20 palavras que são representativas de alguma ideia que está desenvolvida no verbete, para que a gente possa ter fazer uma avaliação geral do conteúdo do verbete. Então, é um paradoxo, né, você fazer 20 sínteses para fazer uma mega-análise, tá certo? Então, é bem importante a gente ter essa mega-análise aqui logo no início. Henrique, você, veterano que já deve estar esperando a pergunta clássica para a gente iniciar aqui o nosso debate. O que te levou a fazer especificamente esse título de verbete? E aí eu sempre gosto de saber, se for possível você contar, assim, se houve algum parafato nos bastidores do tempo que você ficou para elaborar esse verbete, que possa nos ajudar a entender melhor ainda o verbete. Mas se você não puder contar, ou se não tiver, não tem problema. Ok. Então, boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de eu estar aqui defendendo mais um verbete, né? Não sou veterano, viu, Rosa? Esse é o terceiro verbete, e, quer dizer, supostamente eu sou, porque intrafisicamente, né, a gente já vem desenvolvendo alguma coisa em outras vidas. Então, o porquê, né, que eu desenvolvi esse verbete? Porque uma série de reciclagens é que me levaram a entender que o autocomprometimento, ele está dentro da gente, sabe? Quando o intermissivista, ele se vê diante de toda esse movimento aqui no intrafísico, ele precisa realmente assumir o seu para-dever intermissivo. E, para mim, desde garoto, era muito claro, sabe, que eu tinha algo a mais a fazer nessa vida do que, sabe, ficar envolvido com toda essa diversidade que nós encontramos aqui no intrafísico, né? Só que isso, para mim, foi assim, de uma maneira, vamos dizer assim, paulativamente, sabe? Foi doses homeopáticas em relação até ao meu comportamento do passado. Eu tive a possibilidade, né, de superar a síndrome da dispersão consciencial, que eu vejo que a maioria dos intermissivistas, devido ao excesso de talentos, né, que nós temos, a gente se perde, né, um pouco. Então, quando isso para mim ficou claro, sabe, da síndrome da dispersão consciencial, eu entendi que o meu autocomprometimento, ele permeou a minha vida toda, sabe, em relação às minhas reciclagens, em relação ao meu grupo familiar. Então, isso ficou muito claro para mim. Então, por isso, de eu escrever esse verbete. Nós agradecemos aqui o exemplarismo. A presença aqui dos filhos. Estou vendo, está super bem os amparado genros, aqui. os netos, né? Bom, todo esse pessoal faz parte do meu autocomprometimento. Porque eu entendo, se eu não tivesse comprometido com a minha PROEX, e a PROEX grupal? Como é que ficaria, né? Agora, eu vi na sua mini-bio, né, que você é formado a formação em psicologia. Isso, mas você trabalha na Juriscons. É pela via da mediação de conflitos que você parou lá, ou porque tem outros interesses? Então, é interessante isso, porque eu sou empresário, né, e eu fiz psicologia justamente para agregar mais conhecimentos. Eu não atuo como psicólogo. Por que eu fiz o curso, né? Porque quando eu estava no meu processo docente, eu não tinha terminado o ensino básico, o ensino fundamental. Eu entendi que para eu superar, né, realizar essa reciclagem, de superar todo o processo de docência, eu tinha que me empoderar intelectualmente. Isso, para mim, ficou assim muito claro.
E eu procurei um curso que me desse conhecimento, me abrisse assim, mais ampliasse essa visão de conjunto sobre conhecimento geral da vida humana, até para mim próprio, sabe, para mim mesmo. Aí eu escolhi a psicologia, tive a oportunidade de atuar, mas em relação ao excesso de trabalho e à síndrome da dispersão consciencial, eu deixei a psicologia guardadinha, mas ela me auxilia o tempo todo, durante todos os dias, né? Eu fui convidado para ser voluntário da Juriscons e eu me perguntei, mas o que eu tenho a ver com para-direito, né? Quer dizer, na verdade, todos nós temos a ver com para-direito. Então, é verdade, todos. A questão é dedicar o seu voluntariado ao para-direito. Exatamente. Quando eu comecei o voluntariado na Juriscons, eu já havia voluntariado em outras ICs. Eu entendi que para mim seria um desafio em relação ao meu próprio comportamento. Tá? E hoje eu me sinto assim muito realizado de voluntariar na Juriscons, porque me ajudou bastante a entender o meu temperamento belicista, né? Até o meu último verbete que eu defendi foi autorretratação do abuso de poder. Então, me auxiliou bastante. E o curso de mediação e conciliação veio também calçar, sabe, todo esse meu histórico aí, multiexistencial, né? O empoderamento também, né? É isso para aí. eu poder ajudar e resgatar o meu público-alvo, né, de assistência. Esse empoderamento que você fala é consequência do autocomprometimento, Autocomprometimento. As duas coisas fazem são sinergia, juntas, mas né? junto, quase sinonímia, né? Eu pensei nisso. Como? É quase uma sinonímia. Isso, é uma sinonímia, porque quando a gente pensa, né, em autocomprometimento, ele pode ficar assim distante de nós se nós não nos empoderarmos, não nos sentirmos capazes, sabe, de tocar para frente, sabe? Porque é muito sério, né, esse autocomprometimento. Nós tivemos em alguma tertúlia para trás uma discussão entre compromisso e comprometimento. Não sei se vocês estão lembrados. Então, assim, o comprometimento é quase sinonimamente do empoderamento, Sim. que é diferente do compromisso. Sim. Aí você tem o compromisso de fazer, mas não tem um comprometimento de fazer. Você não a gente chegou a essa discussão. Não se autocompromete. Autocomprometimento é a intraconsciencialidade, sabe, em todo lá. É isso. Viu, Rosa? Aproveitando essa deixa, porque eu tinha uma pergunta que era justamente para falar sobre essa virada, né, que ele fez com relação à mediação de conflito no direito. Porque a gente que acompanhou, né, acompanha o Henrique, vê que ele teve uma modificação da área de atuação, né? E aí você vê que ele tinha um perfil, e ele acabou fazendo psicologia que ampliou o perfil, e ele acabou indo para essa área de direito, que é uma área super assistencial. A gente percebe que, de fato, a psicologia agrega muito para atuar nessa função. Mas como que você vê, porque a gente olhando aí a questão do compromisso intermissivo, a gente vê aí uma conotação de proex e uma questão meio que de algo sério nesse trabalho. E como que você vê esse retorno, né? É só para complementar, ele está na ponta, vocês, né, na Juriscons, estão na ponta do direito, porque a mediação de conflito atualmente é a ponta, né, da parte do direito. O para-direito, ele vai além do direito convencional, né? Eu vejo que ele, se nós entendermos assim a profundidade do para-direito, ele seria, vamos dizer assim, entre aspas, a base do direito, né? Seria, no meu modo de pensar. E você pode repetir, o André, por favor? Olhando vamos pensar, a sua história, a gente vê que você foi um profissional e ainda é um profissional que ajuda muita gente, mexendo com o processo da ótica, mexendo com o processo ali que é uma necessidade de saúde, vamos pensar. Tem até profissionais ali que trabalham junto contigo, que fazem exames oftalmológicos, etc. Ou seja, essa vertente assistencial você já tinha. Aí você entra para uma área, né, de especialização, justamente que você vê essa necessidade de aprofundar do ponto de vista do conhecimento, da elaboração. A psicologia te deu isso, além da prossologia, mas te deu aquela panorama, assim, né, que é cosmovisão,
a multividência que você precisava. E aí a gente vê que agora você começou a entrar no para-direito e a gente vê que, conversando com teus colegas que trabalham contigo nessa mediação de conflito, a gente escuta histórias do Arco da Velha, de quanto diferencial vocês fizeram na vida daquelas pessoas para resolver problemas judiciais, problemas de processo de interprisões, e quanto que essa mediação de conflito é algo sério, do ponto de vista desde assistencial, porque isso deve incrementar sua TENEPS, isso está na tua ficha. Então, quer dizer, é tão forte isso, que a gente vê que isso te levou a trabalhar com o para-direito. Mas se a gente for pensar na tua história, olha só quantas voltas você foi dada para chegar nesse momento, né? Entendi. Que é um momento muito feliz, mas isso tem a ver com um compromisso intermissivo. Sim. Então, eu vejo que isso tem a ver com uma sequência de reciclagens que eu realizei ao longo da minha vida, né? Quando me convidaram para voluntariar na Juriscons, me impactou. Falei, o que eu tenho a ver com para-direito, né? Quando foi sugerido para eu fazer o curso de mediação e conciliação, falei, gente, o pessoal está me olhando assim, acho que eles não... Está me achando assim que, sabe, diferente. Eu não tenho essa aptidão. E eu fui entendendo aos poucos, até pelo meu traço do abuso de poder. Então, eu vejo que tem a ver, André, também com assistência ao público-alvo. Porque a partir do momento que eu realizei várias reciclagens, entendi que eu não precisava mais utilizar o poder daquela forma, vamos dizer, entre aspas, anticosmoéticas, dando um jeitinho para que as coisas acontecessem da maneira que eu gostaria que acontecesse para mim, e outras situações do abuso de poder, isso ficou claro para mim que seria uma oportunidade da minha autorretratação diante da multidimensionalidade, atuar como conciliador e mediador. Eu teria, assim, me capacitando a atender aquelas pessoas à resolução dos autoconflitos. Porque é muito sério isso, porque se nós não nos atentarmos, sabe, a resolver os nossos autoconflitos, a gente evolui, mas evolui muito devagar, evolui por osmose. Isso não é, vamos dizer assim, para algumas pessoas é a maneira certa, mas não é o ideal. Entende? Eu penso isso. Assina embaixo. Boa tarde, Henrique. Parabéns pelo completismo gesconológico. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui na fatologia, na terceira linha. A atenção à bússola proexológica. Você poderia dar uma ampliada, por favor? Então, eu vejo que tem, para mim, eu vejo que tem a ver um pouco com a síndrome da dispersão consciencial. Porque nós temos, assim, eu tive vários indicadores, né, do que eu poderia fazer de melhor para mim, mas não era muito claro em relação a esse meu comportamento de dispersividade. A bússola proexológica, ela nos aponta a melhor direção que a gente pode tomar em relação à consecução da nossa proex. Então, eu vejo que é muito sutil a nossa atenção para esses indicadores da nossa bússola proexológica. Eu vejo que faz sentido para mim isso. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, muito obrigado. Tudo bem? Vamos agora dar início às perguntas dos teletertulianos. Então, vamos lá. Na fatologia, página 1, primeira e segunda linhas. Pode comentar a respeito do fato de a própria consciência determinar a autoevolução e o emprego do livre-arbítrio na aceleração da evolução pessoal? Então, a nossa programação existencial, eu vejo que ela é execuível. Ela não tem uma programação existencial que ela não seja assim compatível com o temperamento da pessoa e também realizável, tá? Pelo que eu entendo, toda programação existencial ela é realizável. E quando nós ressomamos, nós esquecemos os nossos paradeveres evolutivos, né, intermissivos. E
é o nosso livre-arbítrio, sabe, assumindo o nosso livre-arbítrio, é que nós vamos acessar as cláusulas da nossa PROEX, as nossas propostas evolutivas. Então, eu vejo que ninguém evolui por ninguém, sabe? É através do nosso livre-arbítrio, assumir o nosso autocomprometimento, que nós vamos estar realizando as nossas propostas evolutivas. Eu vejo isso. Na parafatologia, página 1, quarta linha, pode argumentar sobre os acordos evolutivos firmados consigo mesmo no curso intermissivo? Então, os acordos evolutivos firmados consigo mesmo, né, no curso intermissivo, são os nossos para-dever, sabe? São as cláusulas da nossa PROEX, a cláusula pétrea e as outras cláusulas secundárias. São os nossos compromissos autoevolutivos conosco e com o grupo, né, que nós estamos inserindo. Porque quando nós pensamos em PROEX, tem aquela PROEX pessoal que é só da própria pessoa para com ela mesma. Mas, abrindo mais a visão sobre PROEX, é a pessoa com ela mesma em primeiro lugar e depois com o grupo, né? Que ela faz sentido em relação aos compromissos assumidos. E se a pessoa tiver algum tipo de dificuldade, procura a PROEX, né? Isso, nós temos aqui a Conscienciologia, né? Tem a especialidade da proexologia, a APEX, né? Hoje está acontecendo o balanço existencial. Então, nós temos aí uma gama de ferramentas muito grande, né? Tem um trabalho também, o CIAPEX, não é? Isso mesmo. Então, a pessoa que é até um pouco antes ali, voltando na questão da bússola, quando a gente fala muito nessa bússola consciencial, bússola proexológica, é bem essa questão dos objetivos, metas, reperspectivar os seus objetivos a médio, curto, médio e longo prazo, né? Dentro do seu projeto de vida, da sua programação existencial. E na APEX nós temos uma atividade, para aqueles que não conhecem, que é o CAPEX, é o Serviço de Apoio Existencial, que ele é uma atividade gratuita, com 1 hora de duração normalmente, e que pode tratar qualquer tema correlato a seus propósitos de vida ou qualquer dificuldade com a qual a pessoa esteja passando. Tudo nesse alinhamento da sua bússola, do seu ponteiro consciencial, levando para um caminho mais assistencial possível, né? Isso, Então, na efeitologia, página 2, sexta linha, pode explorar quanto aos efeitos da identificação dos aportes recebidos? Então, os efeitos dos aportes recebidos, eles só acontecem quando nós estamos no caminho da nossa PROEX, né? Então, é muito sutil a percepção dos aportes. E é super importante, assim, a meu entender, que a gente precisa identificar o significado dos aportes, vamos dizer assim, né? Porque nós temos o lado que puxa o nosso tapete evolutivo. Então, de repente, aquela ideia que a gente imagina assim que vai ser aquela que vai desencadear uma série de mudanças, pode ser a puxada do nosso tapete. E os aportes, ele é muito claro, né? Assim, para nós faz muito sentido com o nosso momento evolutivo, né? Então, e a partir do momento que nós assumimos um ou vários aportes, a gente vê que parece que a gente sai de uma estradinha apertada e a gente entra numa autopista, né? Então, o caminho se abre assim, muito claro, né? Pois é, a gente às vezes reclama que não tem opção, mas quando tem muita opção é difícil priorizar, né? Então, e o que ajuda muito, né, na identificação dos aportes é a autorreflexão, né? Pensar naquele momento, que faz sentido para a gente, né, naquele momento. Eu vejo isso. Por isso que, às vezes, eu vi o professor Valdo falando que a priorologia é quase sinônima de evoluciologia. Porque você saber fazer as boas escolhas da sua vida é a evolução que você precisa, né? Pode falar. Parabéns pelo verbete. Em relação a esses aportes, eu estava pensando que, às vezes, a gente se dá por conta também da questão do voluntariado, que a gente está numa IC e que pode ser um grande aporte, acho, para a gente ver o nosso caminho, né,
da nossa PROEX, né? Sim. Me veio essa reflexão. Não sei o que tu pensa sobre isso. Eu vejo sim, eu vejo que para nós, né, que temos acesso à Conscienciologia, somos voluntários da Conscienciologia, eu vejo que nós precisamos analisar o quanto a IC que nós estamos voluntariando, ela atua como aporte. Porque o voluntariado não é só marcar o ponto, não é só assinar o ponto das horas semanais ou participação em grupo de estudo, não. É fazer sentido para a gente, né? É tirar proveito do voluntariado. Entende? É nesse sentido que eu vejo. Né, mas também. até retribuir com a IC, né? Mas até a escolha do voluntariado tem que ter prioridade, porque senão você fica marcando passo num determinado voluntariado. Você fica ocupando o lugar. A zona de conforto ela é neutra, né? Sim. Você precisa de ter um mínimo de zona de conforto para poder produzir. Você não vai conseguir produzir em auto-borbulência e conflito. Mas a acomodação na zona de conforto também é estagnadora. Então, o voluntariado tem isso, e também tem as prioridades. Eu me lembro que um dos exercícios que a gente tinha aqui era listar os voluntariados. Quem tivesse, acho que eu não me lembro quantos, mas assim, mais 2 ou 3 variações em voluntariado era para raciocinar e pensar. Entendeu? Porque teve momento que algumas pessoas tinham mais de 11 locais de voluntariado. Isso não dá aporte, entendeu? Distribui aí a atenção da pessoa. A pessoa pode estar se enganando, porque ela acha que ela está voluntariando e ajudando várias ICs, e, na verdade, de fato, ela não está. Então, só voltando até uma ponderação que foi feita antes, a questão da mediação de conflito, mas tem os autoconflitos que a pessoa se coloca, e aí, às vezes, ela fica se desviando com essas escolhas, ou não escolhas de aprofundar em um tema e fica tangenciando. Tem pessoas que moram dentro de um campus de pesquisa e não estão 100% produzindo o que elas poderiam, né? Eu via lá pela época da Arac e é muito comum isso acontecer. Então, essa escolha é muito séria, né? Com a priorologia, né, que foi falado aqui. Mas eu não sei se tinha finalizado ali. Porque, assim, de qualquer modo, o voluntariado é um aporte, eu concordo com vocês dois. Mas aí você tem que ter cuidado, porque imagina, se eu sei que o voluntariado é aporte, eu vou voluntariar em 16, porque eu quero muito aporte. Isso não é Rosa, assim, não é nesse entendeu? sentido. Eu acho que quando a pessoa... Não, eu sou da matemática, gente. Minha cabeça é otimização. Então, eu quero otimizar. Então, não é assim. Como é que você vai otimizar? Priorizando uma determinada tarefa, né? E eu vejo que a Conscienciologia é uma ciência muito dinâmica, né? Então, a gente precisa estar atento, né? Estar atento o quanto a gente está aproveitando e contribuindo para a Conscienciologia, né? O quanto eu posso utilizar dos aportes que a Conscienciologia me oferece para eu mudar e fazer essa retribuição, né? Acho que o sentido da reflexão é essa. Tá ótimo. Eu podia aproveitar na página 3, poderia falar sobre a maniologia, a autonomia evolutiva cosmoética diante das manias anticosmoéticas. Autonomia evolutiva cosmoética diante das manias anticosmoéticas. São as nossas automimeses dispensáveis, eu vejo, sabe? São aquelas manias que acompanham, né, o nosso comportamento a várias existências e que, de repente, a gente entende que não cabe mais para o nosso momento evolutivo. E a gente começa a assumir a nossa autonomia evolutiva, com comportamentos cosmoéticos, que no primeiro momento a gente sente aquele desprazer, vamos dizer assim, de estar perdendo, abrindo mão daqueles comportamentos, né, de automimeses. Mas faz parte da nossa evolução, porque se nós não assumirmos a nossa autonomia evolutiva cosmoética, como fica o nosso legado evolutivo? Como fica? Henrique, parabéns pelo verbete. Na página 2, segunda linha, parafatologia. Você poderia ampliar um pouco sobre a lucidez quanto aos insights da retrosenha pessoal, sua experiência a respeito?
Então, a retrosenha pessoal, ela foi assim, vamos dizer que foi um aporte para mim. No momento da minha vida, eu questionei muito, sabe, qual o ponto cego da minha ProEx. Porque eu já havia feito, assim, realizado várias reciclagens, mas, intimamente, eu sentia que tinha algo que estava pegando. É como se eu tivesse ancorado num navio a velas e não tinha vento. Aí eu resolvi fazer o curso da retrosenha pessoal, identificação da retrosenha pessoal. E eu identifiquei comportamentos como abuso de poder e o temperamento dispersivo. Então, eu vejo que foi para mim assim, aquele super insight que eu identifiquei esses comportamentos e fiz as reciclagens prioritárias para a minha evolução pessoal naquele momento. Tenho mais algumas reciclagens prioritárias. Eu estou aberto aí para entender quais são, para eu poder estar acelerando o meu processo evolutivo. Foi isso. Tudo bem? Tá bom? Na paradoxologia, página 3, pode falar sobre o paradoxo de marcar a hora para assistência? Então, marcar hora para assistência, né? É interessante essa pergunta, porque quando nós nos colocamos disponíveis para a autoassistência, a interassistência é uma consequência da autoassistência. Porque a gente não pode pensar em se autoassistir através das mudanças, das reciclagens, sem nos colocar disponíveis para assistir o outro. E marcar hora para assistência, gente, é um paradoxo da assistência, né? Quer dizer, algumas pessoas pensam isso, não sei, sabe? Talvez pensem, mas é estranho isso, né? A assistência, a interassistência, a gente precisa estar disponível a todo momento, não tem hora. Sabe, é o acoplamento energético com uma consciex, é uma pessoa se aproximando de nós para conversar, uma conversa muitas vezes sem sentido no primeiro momento, mas aí desencadeia aquele momento de assistência. A gente está disponível diuturnamente, não tem tempo, dia, horário, não tem nada, sabe? Eu vejo isso. Alô? Henrique, parabéns pelo verbete, pelo exemplo aí. Grupo kármico também. Você pode falar um pouquinho mais alto? Sim. Parabéns, pai, pelo exemplo, né, do verbete. Está muito bom, muito bem escrito. Eu fiquei pensando até aqui no seu verbete, o quanto que... E repete aqui, né, ao longo dele, a questão do resgate, né? As consciências, isso aparece em alguns momentos aqui, como até na efeitologia, você coloca o efeito do poder ali na penúltima linha, o efeito do poder cosmoético por meio do exemplarismo no resgate às consciências do passado multiexistencial. Que você tem observado nesse teu processo em relação a essa questão do resgate? Assim, você consegue perceber já algumas condições nesse sentido, algumas situações? Então, Tiago, eu vejo assim, o poder cosmoético, eu vejo que o poder ele tem duas pontas, vamos dizer assim. A primeira ponta que eu vejo é o poder cosmoético, é como a gente lida com o poder para nos empoderarmos, para assistirmos a outra pessoa, para bancarmos uma assistência mais difícil, vamos dizer assim, né? Aquela assistência que, se nós não tivermos um posicionamento e não tivermos firme energeticamente, assumirmos o nosso poder assistencial, ela não é realizável. E tem o outro poder anticosmoético, que, para mim, em algum momento eu utilizei esse poder, até em relação à minha autopesquisa. Quer
Quer dizer, participei de grupos, liderei em outras vidas algumas situações que eu precisava utilizar esse poder anticosmoético para sobrevivência, talvez, não sei. Então, através do exemplarismo, através das mudanças, desse entendimento, desse lado do poder cosmoético, que a gente vai atuar como um exemplo para resgatar essas pessoas. Porque eles estão aí, faz parte do nosso grupo. E não tem como nós não negligenciarmos esses nossos antigos companheiros, né? Essa pergunta da Teletertuliana de Portugal é exatamente essa que você fez. Só que eu vou ler todo, porque ela pede para você dar algum exemplo. Ela diz assim: os efeitos do poder cosmoético por meio do exemplarismo no resgate às consciências do passado multiexistencial, que é aquele item que você tem na efeitologia. Ela diz assim: poderia, se possível, dar algum exemplo pessoal? Se não tiver, não tem problema. Mas se poder tiver, cosmoético. É o efeito, né, do poder cosmoético no... Por exemplo, naquele momento que nós nos deparamos com uma situação que vem aquela sensação de atuarmos com aquele jeitinho anticosmoético, sabe? E a gente entende que não cabe mais para a gente. Falar não para uma pessoa, muitas vezes, é o momento da assistência. Sabe? É abrir mão daquilo que a gente entende que é a nossa razão, sabe? Para que aconteça o melhor para o outro e para a situação. Eu vejo que faz sentido isso. Eu respondi? Faz. Isso, na verdade, pode resgatar outra pessoa, isso, né? Resgatar. A partir do momento que você fala não para uma pessoa, você pode estar realizando o resgate dela. A gente não tem muita dimensão dos resgates que a gente anda fazendo, né? Isso, Eu acho que esse contexto da reciclagem que você tem feito também tem permitido, acho que, reconciliações aí com algumas consciências, até dentro do Grupo Karma, e eu acho que, né, isso é bem interessante perceber também. Não sei se foi planejado ou não, mas muito sincrônico, está em meio ao balanço existencial, então, para quem está fazendo, amplia o verbete, o seu verbete amplia bastante o balanço que a gente está fazendo, né, o nosso entendimento. Eu queria perguntar aí na fatologia, na quinta linha, final da quinta linha, sexta linha também. O autoposicionamento quanto aos desvios proexológicos. Eu queria entender assim, o que você pensou quando você colocou isso aí, porque assim, tem duas opções, né? Você desviou, às vezes dá para recuperar alguma coisa e às vezes não dá. Então, se puder ampliar um pouquinho isso aí, vai ajudar bastante a gente. Então, o autoposicionamento quanto aos desvios proexológicos, isso para mim era, vamos dizer, uma automimese, posso dizer assim, quer dizer, em relação a meu comportamento de dispersão consciencial. Isso eu vejo que faz sentido com as nossas escolhas, né? O que eu preciso abrir mão naquele momento para eu não repetir aquele comportamento. Então, o autoposicionamento é quando cai, vamos dizer assim, cai a ficha para a gente sobre aquelas escolhas que a gente escolhe por orgulho, por poder, por se sentir melhor que o outro, ou qualquer outra coisa que nos infla o ego, vamos dizer assim, sabe? Quando a gente entende que a gente não precisa mais ficar borboletando, escolhendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, aí vem o posicionamento sobre o que é melhor para nós naquele momento. Entende? Então, esse autoposicionamento é que vai fazer com que a gente se redirecione aos nossos propósitos evolutivos. Eu vejo isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. É sobre isso? Não,
sobre esse assunto? Só explica. Contribuindo aqui com esse tema, na sequência, eu achei bem bacana, e agradeço ao Henrique em nome da Apex, porque Foi é muito proexologia bom. de cima e embaixo aqui o verbete. muito Parabéns, Henrique. Na sequência, eu acho que nessa linha mesmo de pensar proexologia, o Henrique colocou ali no autoposicionamento quanto aos desvios, as escolhas cosmoéticas e o empoderamento proexológico na aceleração evolutiva. Então, eu vejo que quando ele sai da dispersão, como ele disse, começou o autoposicionamento, fez escolhas cosmoéticas, não tem como você não realmente se empoderar da sua programação existencial e ter essa aceleração da história pessoal, que ele citou em cima ali um pouco antes também, essa aceleração da história pessoal. Achei que ficou uma sequência muito boa. Parabéns, Henrique, porque tem uma lógica ali muito bacana nessa. Mas o Confort da enciclopédia é assim, Isso, é um isso. item atrás Ele vai do outro, ampliando. fazendo uma sequência. É isso muito aí, bem. muito bom. Tá vendo como que ele é veterano no negócio? Oi, Henrique. Queria te pedir para dar uma comentada dentro aí do tema na questão do parapsiquismo. Ali no final da página 1, né, parafatologia, colocou assim: as reciclagens contínuas do parapsiquismo otimizando a autoevolução. Então, poderia dar uma explicada aí para a gente nessa colocação? E se tiver aí alguns exemplos aí da tua autopesquisa ou que você tenha verificado para comentar? Então, as reciclagens contínuas do parapsiquismo, né? No meu caso, eu fui médium vários anos, participei aí de vários segmentos espíritas. Nunca eu utilizei assim o meu parapsiquismo de uma forma anticosmoética. A partir do momento que eu acessei as ideias da conscienciologia, eu entendi que eu poderia fazer uma assistência, sabe, de uma forma mais diretiva, vamos dizer assim, sabe, mais direta, sem utilizar os mecanismos que eu utilizava anteriormente. E eu vejo que algumas pessoas utilizam o parapsiquismo em benefício próprio. Isso leva a pessoa a aumentar suas interprisões. E eu entendo que a utilização do parapsiquismo de uma maneira cosmoética, de uma maneira interassistencial, acelera o seu processo evolutivo. Então, é a pessoa entender o que é o que ela pretende naquele momento com o parapsiquismo dela, entende? Para mim é muito claro hoje que eu não preciso mais repetir todo o meu comportamento que eu repeti anteriormente no Espiritismo, aqui na Conscienciologia, através do meu parapsiquismo. Você fez a sua pergunta? Tinha alguém com o microfone. É o André. Já fez a sua pergunta? Uhum. Professor Henrique, então, parabéns pelo verbete, né? E aí o que acontece é o seguinte: eu estava vendo aqui a sua definição e eu tenho duas perguntas. A primeira é olhando assim o que você trouxe para a gente dessa importância, né, do autocomprometimento intermissivista, daquilo que você acordou, do para-dever. E a grande pergunta que o pessoal faz é como que eu sei desse compromisso? Vamos pensar que a pessoa ela não lembra as diretrizes ali da sua PROEX, ela tem ali um escopo, tem diversos fatores que trazem, mas aí você citou a questão da cosmoética, princípios que vão levando, né, que tipo, a pessoa não vai fugir, né, ela tende a meio que ter ali um norte. Mas o que você dá uma dica para visualizar e a pessoa que ainda não compreendeu ainda o que ela se comprometeu no intermissivo? Então, eu vejo assim, André, existem vários indicadores, né, que
quando não caiu assim a ficha para a pessoa, vamos usar esse termo, né, cair a ficha, para a pessoa que ela tem um compromisso íntimo a realizar, além daqueles compromissos do cotidiano, ela com ela mesma. Então, alguns indicadores, a insatisfação íntima, né? A pessoa faz uma série de coisas e fica aquele vazio, aquela insatisfação que falta algo a fazer, sabe? O vazio existencial, aquele sentimento que ela fez uma série de coisas e não completou, a ansiedade, né? Querer fazer um monte de coisa, o que faz sentido para ela, sabe? O que ela precisa fazer realmente para ela se sentir mais realizável, entende? Então tem uma série de indicadores, entende? Que a pessoa pode estar atenta, sabe? Leituras, sabe? Eu tive um momento na minha vida que, mesmo atuando através da Conscienciologia, já há vários anos, me bateu esse sentimento, sabe? Puxa, será que eu tenho PROEX? A autopesquisa é uma ferramenta, sabe? Que nos auxilia bastante. Aí eu fiz um levantamento, vi a minha família, os filhos, né? Poxa, então, se eu não tenho uma PROEX, no mínimo eu tenho um senso de PROEX. Entende? Então tem... São todos são voluntários da Conscienciologia? Tem a Cristina, o Tiago, o Antônio, a Cláudia, depois tem o Caio, o Tiago. Todos, né? Então, eu fiz um levantamento assim do meu grupo, sabe, que sentido faz eu em relação ao meu grupo? Aí eu entendi, bom, eu tenho sim uma PROEX, agora eu preciso correr atrás dela, eu preciso fazer aquela reciclagem, sabe, que vá me dar uma sustentabilidade maior para começar a realizar minha PROEX mesmo no bom sentido, vamos dizer assim. A sua responsabilidade é muito grande, hein? Como? A sua responsabilidade é muito grande, muito, porque está rodeado aí de... É um aglutinador, né? Ele é um aglutinador, é um atrator, mas também isso dá uma responsabilidade, porque se ele fosse sozinho numa família mais dispersa, mais complicada, poderia ter atenuante, mas... não é? Mas assim, a família está toda convergindo. Até eu estava brincando. É uma responsabilidade, né? Eu estava brincando hoje, antes de vir para cá, eu falei, olha, se o meu povo não chegar hoje, eu vou deserdar todo mundo, porque deu um trabalho para eu resgatar esse povo, agora eles precisam estar me ajudando lá, jogando energia para eu defender o que eu escrevi sobre eles também, porque eles fazem parte da minha história evolutiva, né, da minha PROEX, né, PROEX pessoal, PROEX grupal. Né? Agora, aproveitando aqui, né, e tem as netas também. É interessante que até esse fato, rapidinho, uma casuística, né, familiar aqui, que eu lembro que antes, né, a gente era, né, adolescente, assim, ele falava, a gente às vezes conversava, mas a minha PROEX já foi ter vocês. Eu falei, mas como assim? Né, você tem a sua PROEX, a gente tem a nossa, e lógico, né, tem o grupo, mas o quanto que é esse processo dele, do empoderamento dele de PROEX, né, que é o que ele vem, né, trazendo aqui. Porque anteriormente ele ainda, né, trazia uma coisa muito para o outro, né? Então esse processo agora tem, né, mostrado o quanto que ele às vezes está identificando, o quanto que ele percebe isso dele, né? No grupo, na verdade, funciona a interdependência, né? Então, e da importância, né, da gente começar a ficar muito claro para a gente, né, da importância da gente já ter realizado parte da PROEX, né, de ter aí os filhos. Eu entendo que todos são intermissivistas, né, os genros, tudo, então é uma satisfação íntima assim, muito grande, né? Isso é bom. Tudo bem. Tem alguém com pergunta? Eu queria, bom, primeiro parabenizar para o verbete, tá dando para ouvir? E que realmente, assim, ajuda muito no nosso estudo, né, da proexologia, da PEX.
E um dos indicadores eu vejo a questão da MELIN, né? Quando a gente sente que não está fazendo o que deveria fazer. Da melancolia intrafísica. Da melancolia intrafísica, isso. E aí não sei se o André quer falar, porque eu vou fazer outra pergunta da fobiologia. É que eu queria aproveitar essa linha e queria aprofundar-se aqui na página 2 mesmo, na teoriologia, que é a teoria da retrosenha pessoal quanto facilitadora das reciclagens intraconscienciais. Então, de saber justamente se houve ali uma retrosenha, houve algo que você viu uma pegada, viu alguma linha para seguir. Então, eu tinha, assim, antes de fazer o curso Retrosenha, me veio muita ideia que eu precisava identificar aquele nó que estava me prendendo para eu deslanchar em relação ao entendimento e à reciclagem da minha ProEx. E no curso Retrosenha foi interessante que eu identifiquei uma série de caminhos, mas o poder não estava muito claro para mim, né? Aí eu falei, puxa, meu amigo amparador, me aponta alguma coisa, porque tá difícil eu identificar, porque eu comecei a dar uma série de voltas procurando coisas assim que fosse mais agradável, né? mais fáceis. Quando veio a ideia do poder, eu falei, peraí, mas eu não sou, sabe, esse cara assim que abusa do poder, Aí eu falei, não, peraí, deixa eu pensar direito, né? Vamos pensar assim de uma forma, vamos olhar de longe o Henrique, né? Aí eu falei, olha, aí veio uma série de situações assim que parece que eu tive assim retrocognições uma atrás da outra, assim, mostrando fatos que, sabe, comprovava assim que eu abusei do poder financeiro, do poder energético, sabe, uma série de coisas. Então, para mim foi isso, André, entende? Aí eu entendi que esse traço é uma das recém prioritárias que eu tinha que fazer, entende? Foi isso. Eu queria fazer uma pergunta aqui. E o que é interessante, né? Quando eu falei que eu estava pesquisando e estava escrevendo até um verbete sobre autorretratação do abuso de poder, várias pessoas olhavam para mim, Henrique, mas acho que você está pesquisando uma coisa errada. O assunto é errado, porque você é uma pessoa pacífica, mas através... Sabe? Olha, os filhos estão rindo, então não deve ser tão verdade assim. Estamos lembrando de alguns casos. Então, você é tão pacífico e tal, mas atrás o lobo está escondido. Bom, eu queria perguntar aqui sobre fobiologia, quando você fala da evitação da proexofobia. Então, eu queria que você expandisse um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente fala em proexofobia, eu vejo que tem a ver com os ganhos secundários que nós temos em relação a alguns comportamentos. É uma sensação, é um traço que eu vejo assim comum a algumas pessoas, porque mexer com as nossas automimeses, com os ganhos secundários, dá um pouco de receio, vamos dizer assim, de sair da zona do conforto, entende? E reciclar, gente, é abrir mão, sabe, é se despojar, sabe, diante de si mesmo, em relação àquilo que a gente precisa fazer. Porque ficar se alimentando de ganho secundário, hoje, diante de toda esse universo, né, de oportunidades que a gente tem para evoluir, não cabe mais para nós, entende? Então, eu vejo que é um ponto que a gente tem que eliminar da nossa frente, sabe? Dá um pouquinho de medo porque é confortável, mas qual o nosso ganho? Qual o prazer do ganho evolutivo que nós vamos ter, né, através das recins? E eu só complementando, acho que é importante também
né, ressaltar que a PROEX, como você falou no início, ela é exequível. Né? Então, às vezes, a pessoa ela tem medo. O que eu me comprometi? O que eu tenho que fazer? Mas se a gente pensar nas leis da PROEX, então, de que ela é exequível, de que a gente planejou isso. E aí tem uma frase do professor Valdo que ele fala, é realizável com folga. Então, assim, até isso, né? Se a gente tiver algum desvio, alguma coisa, dá para a gente realizar. Então, assim, uma profilaxia aí para a gente pensar e realmente se comprometer com o que planejamos, né? Não, e é interessante, assim, o que eu vejo, que o prazer, sabe, da vitória é muito maior do que o prazer da derrota, né? Então, a vitória, poxa, conseguir reciclar um traço, nossa, é uma satisfação, assim, muito grande. Ô, Henrique, na sindromologia, você traz aqui a síndrome de burnout num contexto num viés específico, né, diante das interrelações. E eu queria que você expandisse um pouquinho, se for possível. Então, a síndrome de burnout, ele é uma síndrome que ela acontece, que ela acomete pessoas que trabalham na área da saúde, pessoas que lidam com o público, pessoas que trabalham com telemarketing. Então, ela ainda, infelizmente, ela não é muito clara para essas pessoas, sabe? É através do acoplamento que as pessoas fazem com as outras pessoas. Então, os sintomas são doenças, né, sintomas de doenças psicossomáticas. A pessoa sente um determinado incômodo e não sabe o que é, sabe? Vai ao médico e o médico não identifica o que ela tem. Então, infelizmente, a pessoa padece por um mal, vamos dizer assim, né, que se ela tivesse consciência do trabalho bioenergético, da desassimilação, ela superaria essa síndrome, né, com uma certa facilidade. E a síndrome de burnout, eu vejo que ela é um dificultador na realização da nossa PROEX, porque uma pessoa que tem sintomas físicos, psicossomáticos e até sintomas mentais, ela não se empodera, né, para realizar a sua PROEX. Eu vejo isso. Está respondido? Bom, parabéns publicamente, pai. Muito bom, obrigado pelo exemplo também. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre a resiliência enquanto facilitador evolutivo, né? Eu também vejo uma relação muito forte entre resiliência e as reciclagens, né? Acho que reciclar exige resiliência. Acho que também, olhando daqui, você também fez muitas reciclagens porque você é resiliente. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Então, a resiliência, eu vejo que ela é uma das características, um dos trafores do intermissivista. Porque, no meu caso, eu não me abato, eu não fraquejo diante, assim, de situações difíceis, de conflitos, ou qualquer outra situação, sabe? Eu vejo que a resiliência é um facilitador evolutivo. Só que a pessoa precisa entender também o limite dela, né? Porque se ela não entender o limite, até onde ela pode chegar, sabe? Ela perde muita energia, né? Ela se coloca numa situação muito complicada. Então, tem um limite aí, né? Como? Tem um limite. Tem um essa limite, resiliência. sabe? Então, é o quanto eu posso suportar aquela situação desconfortável. E a pessoa identificando o limite dela, a resiliência é um fator, assim, favorável à evolução, né? Às vezes tem que escancarar mesmo, né? O desconforto e botar a boca no trombone para poder, né, depois superar. Gente, eu vou dar andamento aqui, depois a gente volta para vocês. Não tem ninguém aí. Você quer fazer pergunta? Não, né? Na parafatologia, página 1, segunda linha, os vínculos extrafísicos interconscienciais evolutivos, poderia aprofundar?
os vínculos extrafísicos intraconscienciais evolutivos. Eu vejo que não só um intermissivista, mas uma pessoa que tem assim bons propósitos de vida, né? Ela tem os seus vínculos, extrafísicos intraconscienciais evolutivos, que são os amparadores, sabe? E os amparadores, eles nos ajudam muito na realização da nossa ProEx. Como? Através das ideias, dos insights, mas o movimento, sabe, o movimento de fazer aquilo que precisa ser feito é nosso. Outros vínculos intraconscienciais são as amizades raras, né? Que muitas vezes a gente não dá conta delas. São aquelas pessoas que atuam como os nossos amparadores intrafísicos. Então, essa valorização, sabe, faz parte também do empoderamento, sabe, de valorizar esses vínculos. Eu vejo isso. Na parafatologia, página 2, penúltima linha, pode comentar os marcos planejados durante a intermissão na consecução da ProEx pessoal, atuando enquanto atratores evolutivos? Então, os marcos planejados, ele foi assim um indicador muito importante para mim em relação à minha ProEx. Foi um artigo escrito pelo Cícero Schunemann, que chama Marco Planejado. Então, os marcos planejados são aquelas situações que, ainda no período intermissivo, a gente programa para que eles aconteçam em um determinado momento da nossa vida. E eu tive vários marcos planejados. Infelizmente, devido à minha síndrome da dispersividade, eu deixei passar. Entende? E eu fiz um apanhado de situações assim que aconteceram, os marcos aconteceram num momento importante, fiz uma relação com o meu estado intraconsciencial e vi a importância deles terem acontecido naquela época que eu negligenciei. Outros aproveitei bastante, até um dos marcos que eu valorizei muito foi um problema de saúde que eu tive, né? Então, eu falei, puxa, olha aí, olha a recém-imposta. Aí eu ampliei a visão a teoria do marco planejado como recém-imposta, até um verbete que eu estou escrevendo que está em revisão. Que foi uma situação assim extremamente complicada que eu tive, que felizmente eu aproveitei todos os momentos, sabe? Fiz uma série de recins, de autorreflexões. Então eu vejo aqui a importância da gente identificar o momento, o acontecimento, e tirar proveito disso, sabe? Porque senão a gente deixa muitas oportunidades passar. Na pensionologia, página 1, quarta linha. Como podemos, já no presente momento evolutivo nosso, adentrar e atuar no holopensene do resgate aos antigos companheiros? Quais as suas sugestões para alcançarmos a autossuperação dos patopensenes da diversidade em meio a tantas distrações e mata-burros atuais? Quer que eu leia de novo ou não? Como? Quer que eu leia de novo? Por favor. Como podemos, já no presente momento evolutivo nosso, né, adentrar e atuar no holopensene do resgate aos antigos companheiros? Aí ele te pergunta assim, quais as suas sugestões para alcançarmos a autossuperação dos patopensenes da dispersividade em meio a tantas distrações e mataburros atuais? Então, olha, no meu caso, vou me pegar como exemplo, tá? A síndrome da dispersão consciencial, para mim, foi uma coisa assim muito prazerosa, vamos dizer assim. Porque a gente quer fazer tudo de uma vez só, sabe? Tudo. E a gente se acha capaz. E a gente não toma a devida
cautela. Só para esclarecimento, essa síndrome você teve mesmo depois de conhecer a Conscienciologia? Sim. E aí que ela ficou evidente. E essa reciclagem da síndrome está sendo assim uma das últimas que eu fiz. Porque mesmo sendo voluntário da Conscienciologia, docente, uma série de reciclagens que eu fiz, ainda eu... Se dispersava. Nossa, muita coisa. Até eu fiz várias atividades na área do empreendedorismo ao mesmo tempo, sem analisar riscos, sem analisar aonde ia me levar, sabe? Qual o significado que tinha para mim em relação à ProEx. Eu queria fazer, eu via que, sabe, para mim eu tinha... Então isso é muito... No primeiro momento é muito prazeroso, e no segundo momento, quando a gente vê que deu com os burros na água, né, que perdeu tempo, e outras situações, interprisões, perda financeira, a gente fala, puxa, eu poderia ter pensado, mas continua fazendo. Viu, Henrique, eu queria aproveitar isso que você está dizendo, se o fato de estar morando numa megalópole como São Paulo, que é rica em diversos processos, desde culturais, também tem a questão mesmo da próprio trânsito, que você pode se enrolar. Como que você vê este fato da megalópole afetando esse processo teu? Então, André, eu vejo que o local, sabe, a cidade, o bairro, é relativo. É a pessoa, sabe? A pessoa pode morar numa pequena vila de 1000 habitantes, por exemplo. E ser dispersivo. Dispersou. Entendeu? É independente do local que ela reside. É intraconsciencial. Então, os patos penseres advêm das coisas erradas, do resultado errado. Agora, como é que a gente tira resultado dos patos penseres? Resultado positivo. Analisando. Refletindo. Sabe? Porque se nós nos deixarmos ficarmos envolvidos com os patos penseres, a gente não vai sair da auto-mimese. Então eu refleti, puxa, eu fiz uma relação de várias situações, de vários empreendimentos que eu fiz, que estavam relacionados com a síndrome. Para mim foi muito bom. Eu me senti assim, satisfeito de ter identificado aquilo, sabe? Porque serviu de exemplo para eu não repetir mais aqueles erros. Serviu de exemplo para eu entender quais os comportamentos que me levaram. Autoconfiança não, excesso de confiança, falta de organização, falta de planejamento, falta de sentido de vida em relação àquilo que eu estava fazendo. Pois é, e tem pessoas que erram ou deixam de realizar pelo contrário, né? Não fazem. A gente tem que ver o outro lado, né? O que eu posso tirar de benefício dos erros que eu fiz? Porque se eu ficar lamentando os erros que eu fiz, nossa, eu vou continuar repetindo. Agora, tem uma coisa muito importante desse seu exemplarismo, aí, seu relato, é que a Conscienciologia, ela dá para nós assim uma filosofia de vida, ela dá toda a estrutura, o corpus de conhecimentos para você entender toda a responsabilidade, toda a questão da ProEx e tal. Mas é a praxis dela, é a prática que vai fazer você se tornar mesmo conscienciólogo, né? É verdade. Então, eu acho que tudo isso, o que você está falando, tem um verbete do professor Valdo, que eu não estou me lembrando o nome dele agora, que ele diz isso: errar, a gente tem até 3% de possibilidade de compreensão de erro pelos amparadores. O que a gente tem que fazer errou, vai consertar. Sim. Então, eu acho que é assim que a gente vai, mediante a teoria da Conscienciologia, acertando o passo aqui dentro, né? Eu acho que o importante é chegar no momento desse que você está falando aí, acertei o passo, ou estou acertando o passo, né? E é interessante que você está trazendo, porque o erro, eu vejo que ele traz duas opções, né? Ou a gente cai na lamentação, ou a gente vai para a reflexão.
Entende? Então, ficar se lamentando porque errou, a gente vai cometer outros erros. Agora, cair na reflexão, sabe? Puxa, analisar quais foram os comportamentos que me levaram a cometer aquele erro e tirar proveito disso. Entende? Eu lembrei do verbete, é autocontrole. O que você pensa quando você pega um verbete? Autocontrole, que você tem que ter tudo controlado. Aí ele explica lá na argumentologia que errou, conserta. Procura não repetir o erro 3 vezes. Esse é o autocontrole. O autocontrole não é não errar. É verdade. Mas é essa condição de refazer-se, né, sempre a partir dos erros. Vamos lá, fatologia, página 1, 8ª linha. Poderia nos elencar algumas das rotinas úteis da CONSIM intermissivista? As rotinas úteis da CONSIM intermissivista. Trabalho bioenergético, autorreflexão, interassistência, escrita de... Como? O voluntariado. Voluntariado, entende? Voluntariado autoconsciente, né? Porque eu vejo que tem 2 tipos de voluntário. Tem o voluntário virtual, né? Aquele voluntário que eu sou voluntário, não é meu caso, tá? Eu sou voluntário de EIC, de uma determinada EIC, e não ocupo nem a cadeira, entende? E aquele voluntário que realmente arregaça a manga e faz parte da IC, contribui, sabe? Aproveita a IC, a interassistência, conforme eu disse, aproveitar os aportes que a IC, a Conscienciologia, traz para ele. Isso são rotinas úteis, sabe? Eu vejo, tem uma série, né? Escrita de livro, verbete, artigos, sabe? Tem, assim... Na teoriologia... Olhar para si próprio, né? Como uma consciência que vive aqui no intrafísico e não só ficar pensando extrafisicamente. Tem que cuidar do psicossoma, do mentalsoma, do holossoma, né? Esse é o mega paradoxo nosso, né? Viver intrafisicamente, mas pensando multidimensionalmente. Não adianta. Na teoriologia, página 2, poderia aprofundar a teoria do resgate das cláusulas da PROEX pessoal? Acho que a gente já falou alguma coisa, se você quiser fazer uma síntese. O resgate das cláusulas da PROEX pessoal é nós entendermos o nosso papel diante das nossas propostas evolutivas, sabe? O que eu preciso fazer para eu me empoderar, para eu adquirir mais estofo energético, para eu fazer meu balanço existencial e perceber que eu consegui caminhar um pouco mais, sabe? Entende? E o que eu preciso fazer além do que eu estou fazendo? Na paradoxologia, página 3, primeira linha, pode expandir o paradoxo de um intermissivista praticar esportes radicais? Então, é interessante essa pergunta, porque ontem eu estava brincando, né, com a minha filha e com o meu genro Caio, né? Quando até estava o Tiago, o Antônio, está aqui ao meu lado, e a Cristina, quando eles eram adolescentes, eles pediram para mim uma mobilete. Pai, eu quero que você me compre uma mobilete. Falei, de jeito nenhum. Não vou comprar porque isso põe em risco na vida de vocês. Foi assim, eles ficaram super bravos comigo, tal. E ontem eu estava jantando com a Cristina e com o Caio, eu levantei essa situação, porque eu entendia que não era para eles, sabe, se colocar em risco andando com uma mobilete em São Paulo, que na época era o que se usava, né? Hoje não usa mais mobilete. Então, o intermissivista praticar esportes radicais, andar de moto ou qualquer outra coisa, eu vejo que não tem necessidade, sabe? Porque colocar
é através do corpo físico que nós vamos... É um dos instrumentos na realização da nossa PROEX. Então, para que se expor, né? Colocar risco por aí. Para quê? E eles ficaram bravos comigo, viu? Os dois. Eu imagino. Mitologia, página 3. Pode explanar sobre a queda do mito das verdades absolutas diante da realidade das verdades relativas de ponta? Então, isso tem um pouco a ver comigo, né? Porque quando a gente se acha aí todo poderoso, dono da verdade e tal, então é um mito das verdades absolutas, né? E quando a gente entende que isso não faz parte da nossa vida, é a queda, né, do mito das verdades absolutas, a mudança de comportamento, sabe? Então, eu vejo que é isso. No teu parágrafo para deveres da página 4, aprofundar a autoaprendizagem. Você pode é o número 3. Na página 4, para deveres, número 3, autoaprendizagem. Então, a erradicação das verdades absolutas tem a ver com a pergunta anterior. Né? Tem. Porque eu vejo que quando a gente pensa, sabe, que nós temos algo a mais para fazer nessa vida, além das delícias do intrafísico, né, que é a realização da nossa programação existencial, a erradicação das verdades absolutas cai por terra, né? Então, seria a repetição de automimese, né? Pensar sempre a mesma coisa. Então... Tem uma pergunta aqui de Portugal que acho bem interessante. Minha dúvida é a seguinte: até que ponto a PROEX é flexível por conta do livre-arbítrio? Já que há um planejamento no curso intermissivo, acaba por ser um paradoxo, não? Está conflito aqui. Olha, eu vejo que, se nós analisarmos, né, as leis da PROEX, a gente começa a aprofundar essa ideia. Então, a PROEX é flexível? Eu vejo que sim, sabe? Ela é execuível porque ela é compatível com o temperamento e com a capacidade de realização da PROEX pessoal. Por que ela é flexível? Porque, de repente, a gente pode fazer eu vejo isso. Você pode até me... Depois a gente discute isso. Cadê o Caio? O Caio não está. O Caio não está aí, mas a gente pode discutir isso. O Caio, o André e a Cristina estão. Então, ela é flexível? Sim, eu vejo que ela é flexível, mas desde que ela tenha o mesmo, desde que faça sentido no contexto geral dela, sabe? Depende do que você está chamando de flexibilidade. Isso. Porque tem as cláusulas pétreas, tem algumas cláusulas que você planejou lá para você realizar aqui. As escolhas que você vai fazer para realizar aquilo que tem que realizar é que você pode ter o livre-arbítrio para escolher. Essa flexibilidade. Mas a flexibilidade das cláusulas pétreas, eu acho que não existe. Eu acho que tem que... Eu entendo o que você está falando. Então, o paradoxo que ela está falando não existe tanto, né? Porque você tem que cumprir aquela cláusula pétrea e você está vivendo aqui numa folga, né? Como você falou. Então, você pode escolher esse caminho A, o caminho B, mas todos os caminhos convergindo para lá. Isso. Não é? Então, você tem escolhas para fazer aquilo, mas aquilo tem que ser feito, senão você não cumpre a tua PROEX. E faz assim, eu vejo que essa flexibilidade faz sentido, por quê? No momento da elaboração da nossa PROEX, nós estamos no nosso maior nível de lucidez. Então, ninguém mais do que nós nos conhecemos. E principalmente naquele momento de plena lucidez. Então, a gente sabe que
quais os caminhos que a gente poderia estar tomando, vamos dizer, flexibilizando para atingir aquele objetivo final, que é a concepção da PROEX. Eu tenho uma abordagem que até a gente acompanhou, a questão da ReproEx. Mas aí é outro conceito. A questão da ReproEx é um outro contexto. A necessidade não é intrafísica, a necessidade é extrafísica. Vamos com calma, muita calma nessa hora. Mas olha só, por exemplo, o caso do professor Valdo, que fez uma ReproEx para ele, tem um filho, a necessidade não era dele, não era do trabalho aqui, era do trabalho extrafísico. Olha um exemplo que esse é um estudo, né, uma questão, se é ou não é ReproEx. Foi levantado isso no balanço desse ano, que o caso lá da Silva Muradraz e do Felipe Coco, que eles estavam lá na Europa e com o objetivo de fazer a Sinvex vincar lá. E, de fato, o grupo de inversores não chegou. Aí os amparadores falaram, agora... Acabou de falar. A necessidade é extrafísica. Sim, a necessidade Entendeu? é extrafísica. Não é assim, tenho que fazer um livro. Não, vou fazer uma ReproEx, eu não vou fazer um livro, vou fazer uma casa. Não dá. Não, é entendeu? isso. Aí, assim, se o amparador disser para mim... É claro que seria muito chique, né, da minha parte, o amparador chegar para mim e dizer, não, você não vai fazer um livro, você vai fazer 3 verbetes. Isso não é ReproEx. Perfeito, isso Rosa. é não, adaptação da minha PROEX. Agora, o que eu percebi que você está querendo dizer, está chamando a atenção é que os valores, os compromissos mantêm. Só que, basicamente, a gente vê que, às vezes, o meio, aquelas companhias podem mudar e talvez esse tenha um ar de flexibilidade do ponto de vista de... Isso é raríssimo. Isso é raríssimo, tá? Isso, não é uma conduta padrão, exatamente. Isso é raríssimo. A gente tem que deixar bem claro aqui, porque se daqui a pouco... Todo mundo vai querer fazer ReproEx. Então, assim, eu tenho que fazer um livro, mas não estou conseguindo fazer. Vou fazer uma ReproEx, não vou fazer livro, vou fazer outra coisa. Sim. Não é comandado pela gente, não. Tem alguma, é bom circunscrever alguma tudo isso, lógico, circunstancial. Perfeito, entendeu? Não, isso mesmo. Eu acho que tem que deixar isso bem claro, porque tem muita gente assistindo a gente aqui. Que é uma exceção, não é o padrão. Não é padrão. Eu acho que esse paradoxo... Acho que tem um verbete ReproEx. Acho que seria quando uma reprogramação, né, da PROEX em relação à necessidade evolutiva daquele momento grupal. Isso, né? E que não tem nada muito a ver com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a condição de você poder escolher o caminho para você atingir determinado fim. É o contraponto ao determinismo, que é aquilo que você falou, é a doença determinando uma mudança sua. Então, determinismo você não tem escolha. A vida te leva a fazer aquilo que você não tem alternativa. Verdade. Né? Então, é diferente. Né? Por isso A questão da ReproEx não é livre-arbítrio da pessoa. Que eu acho que ficou, pelo que eu entendi da questão, que ela entendeu um paradoxo como sendo a questão da PROEX, um processo que estava programado. Não, mas é ela, a própria consciência, que está escolhendo, também planejando aquilo que ela vai executar. Isso também, e o livre-arbítrio também na vida intrafísica, que ela vai executar aquilo que ela mesma planejou. Então, não vejo muito um paradoxo nesse sentido, né? Talvez, eu acho que pelo entendimento, não sei se a pessoa está em relação a como isso foi programado, mas é programado por ela, né? Planejado por ela também, principalmente, né? Eu acho que a questão toda é o entendimento do que é livre-arbítrio, entendeu? E só complementando aí, né, que a gente até viu no caso, né, do Felipe e da Sílvia, que as cláusulas pétreas não mudaram. As cláusulas pétreas não mudaram. O que teve foi uma readaptação, né, que aí entra numa outra lei, que é a adaptabilidade. Que a PROEX pode ser adaptável no caso de uma demanda extrafísica, a ReproEx, mas as cláusulas pétreas foram as mesmas. Né? Então, senão parece que fica muito solto, né, o conceito. Não, lembra que o professor Valdo teve que esperar a gente chegar? Então, ele foi fazendo outras coisas. O filho que ele teve, né, foi uma opção. Vamos considerar uma ReproEx aí, ou uma extra-PROEX. Ele não fala em ReproEx, ele fala um extra-PROEX. Então, porque tem extra-PROEX, tem ReproEx, tem várias prefixações, né, de PROEX. Então, assim, é você colocar. Agora, no caso da Sílvia, por exemplo, pode ser um extra-PROEX, pode ser que daqui a pouco comecem a chegar lá os intermissivistas lá na Europa, eles tenham que voltar para fazer, entendeu?
Então, assim, realmente é uma questão que a gente tem que, assim, o básico mesmo, para mim, na pergunta dela, é entender bem o que é livre-arbítrio, né? A diferença de livre-arbítrio e o planejamento da PROEX. Concordo com você, Tiago, que o planejamento da PROEX, o evoluciólogo, a argumentação dele é assim, a gente não tem, sabe, é impossível assim de você refutar assim, porque ele é irresistível, né? Só que você tem o livre-arbítrio de não querer fazer, entendeu? Mas é irresistível até certo ponto. De você a refletir, né, sobre aquela escolha que você vai planejar para a PROEX, né? Não é uma imposição dele, né? Uma vez determinado ali, você vem, aí tem essas adaptações, assim, em casos raros, e o livre-arbítrio da gente é a maneira como você vai atuar ali. Algumas pessoas têm esse livre-arbítrio mais aberto, outras nem tanto, outras têm um determinismo, aquilo vai que vai, né? Entendeu? E o que eu vejo que a gente não pode confundir é o livre-arbítrio com a dispersividade, né? Não pode. Não pode. Não pode. Bom, aí tem um outro teletertuliano que te pede para comentar a frase enfática. Comentar a frase enfática. Então, as reciclagens contínuas favorecem o desempenho da consciência lúcida quanto aos compromissos autoevolutivos, assumidos no período intermissivo, qualificando o exemplarismo proexológico. Eu vejo que reciclar é um continuismo, porque nós temos uma gama, uma enormidade de comportamentos que a gente precisa reciclar até chegar no nível do serenismo. E essas reciclagens a gente não tem como fazer de uma hora para outra, sabe? E a Recim, pelo que eu vejo, a reciclagem, ela é contínua. Por quê? Uma permeia a outra, um comportamento permeia o outro comportamento. Então, você recicla um traço, de repente você vê que ele faz link com outro, e elas, as reciclagens contínuas, favorecem o desempenho da consciência lúcida. Então, quanto mais reciclagem nós estarmos realizando, mais claro ficam os nossos compromissos evolutivos. E quanto mais claro esses compromissos estão para nós, mais qualificado a gente se coloca diante da multiexistencialidade, entende? Através do exemplarismo. Então, não sei se está respondida a pergunta. Eu creio que sim, né? Eu só queria, eu acho que está sim, eu só queria falar que eu estou procurando o verbete reproex, acho que não tem, eu acho que ele deve ter falado isso em outro no dicionário DAC, alguma coisa, mas eu achei como antonímia de megacomplexo. Megacomplexo. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, né? Entendeu? Vamos lá, gente, então. Você quer fazer pergunta? Quero aproveitar e perguntar aqui na página 3, em legislologia, a segunda linha, as leis do empoderamento evolutivo pessoal. Se você puder ampliar um pouquinho, o que você percebe sobre esse processo das leis do empoderamento evolutivo? Então, quando a gente fala de lei, é que são condições que a gente pode estar acessando. Então, pelo que eu entendo, tá? Uma das leis são as nossas inter-relações. Aprender com as outras pessoas, através do exemplarismo das outras pessoas, exemplarismo cosmoético. A autorreciclagem, sabe? A pessoa realizar suas recins para que ela se qualifique cada vez melhor, sabe? O abertismo pode ser uma outra lei, sabe? A pessoa está aberta ao novo, né? A interassistência, as interrelações. É uma série de leis que a própria pessoa precisa estar atenta
para o que ela pode tirar de proveito do meio que ela convive, do meio que ela vive. Eu vejo que pode ser isso. Tudo bem? Na Principiologia, página 2, pode definir o princípio da utilidade cosmoética? O princípio da utilidade cosmoética. Quando eu escrevi esse item, né? O princípio da utilidade cosmoética, eu pensei, puxa, mas o que é a cosmoética, né? É uma conduta. E se nós não utilizarmos essa conduta, como fica? A cosmoética fica distante de nós? Então, utilizar o princípio, né? Utilizar o princípio da cosmoética para nós são os passos que a gente vai dar em relação à nossa evolução. Porque senão a cosmoética fica distante da gente. E ela faz parte da gente, ela tem que ser pega, né? Tem que ser útil para a gente. Eu vejo isso. Henrique, primeiro, parabéns pelo verbete. Eu queria fazer uma pergunta. Na página 4, no item 11, você fala sobre auto-organização e a cultura da rotina útil. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa rotina útil e a importância disso para o entendimento e para a realização da ProEx. Então, a auto-organização, a cultura da rotina útil. Quando a gente fala em auto-organização, a gente está focando a auto-organização evolutiva. Tem aquela pessoa que ela é altamente organizada, sabe? Mas qual a intencionalidade dela em relação à auto-organização dela? Pode se tornar um toque, transtorno obsessivo compulsivo, que é diferente da cultura da rotina útil. A cultura da rotina útil, pelo que eu entendo, é ter atenção às nossas prioridades e executar as prioridades no momento certo. Porque o que é prioridade eu fazer amanhã, se eu fizer hoje, ela deixa de ser prioridade, porque não faz sentido para o momento. Eu vejo isso. Tudo bem? Na Teoriologia, página 2, na teoria dos marcos planejados durante o curso intermissivo, quais tipos de marcos podem ser planejados? Então, olha, eu vejo que os marcos eles estão relacionados com a necessidade evolutiva da própria consciência. Então, os marcos que eu planejei para mim durante o meu período intermissivo pode ser diferente dos marcos planejados que o Antônio fez, que a Cristina, que o João, que outra pessoa promoveu para que eles acontecessem num determinado momento da sua vida intrafísica. Então, eu vejo que eles estão relacionados com a necessidade evolutiva da própria pessoa. A gente pode entender o marco planejado, dependendo da complexidade dele, como o seguro ProEx. Pode ser. Também Então, vejo isso. Pode ser um acidente, né? Assim que eu entendo. Alguma coisa que a pessoa se planejou para que, se caso ela estiver desviando da ProEx, isso vai ajudar ela a retomar a lucidez, né? Pode ser alguma coisa assim, né? Um trauma, às vezes que a pessoa tem um caso de um amigo que ele era surfista. E aí ele teve um acidente na coluna, que ele teve que parar de surfar, e depois ele viu que aquilo ajudou ele a retomar a ProEx, porque isso poderia ser um grande desvio. Então, acho que isso vai depender do histórico da pessoa, né? Mas algo para ajudar como um fixador para retomar a lucidez. E ampliando um pouquinho o que a Cristina trouxe, eu vejo que a complexidade, como eu disse anteriormente, do marco planejado,
ele está relacionado com o estofo da pessoa, o que a pessoa aguenta de, sabe, de situação crítica para ela acordar. Eu tenho uma certa dificuldade de distinguir o que é esse marco, o que é um acidente de percurso que ocorreu por desmando seu mesmo, sabe? Você, às vezes, sai por uma linha anticosmoética, você começa a sair um pouco da linha, né, da sua PROEX. Não sei nem se estava planejado aquilo no extrafísico, mas aquilo movimenta, né, energias e acaba que converge para uma situação patológica e acontece um acidente de percurso, ou mini acidente de percurso. E aí você tem que ter olhos de enxergar aquilo e rearrumar o seu caminho, né? Sim, é. Eu tenho certa dificuldade, mas eu concordo que essas coisas de acidentes, de doenças, são, ou podem, né, servem de marcos. Eu me lembro que o professor Valdo, no verbete microchip, para microchip, e ele diz uma coisa que eu fiquei assim surpresa, eu acho muito interessante, que o para microchip é uma peça extrafísica para proporcionar maior facilidade de entrar em contato com as centrais, com desenvolver o parapsiquismo, mas que no paramicrochip também tinha esses marcadores, né, para, em determinada época, surgirem com algum tipo de doença para tentar organizar a pessoa. E eu fiquei super assim, surpresa com isso, porque eu achava que essa era uma outro viés, né, de coisa. O Oswaldo quer complementar. Eu penso que entra aí o conceito da salvaguarda proexológica. Isso. Né? De acordo com os traços, com os temperamentos daquela consciência, há uma probabilidade dela reincidir em determinados caminhos, em determinados contextos. E aí há uma programação prévia de algum fato que impeça aquela reincidência. Eu tive um exemplo desses na minha vida. Foi uma reprovação num exame de vista que me impediu de ir para o militarismo. Estava com tudo certo, tudo. Aí o médico achou que eu era quase cego. Né? Ele fez um diagnóstico absurdo e ninguém conseguiu contestar. A gente tentou, eu tentei junta médica e todo mundo confirmava aquele diagnóstico. E aí eu não pude ir para a escola militar, felizmente. Muito bom. Então, eu acho que foi um exemplo disso, né? Como havia tendência, como havia ali a propensão de evitar que eu reincidisse nisso, né? Eu também acho que, por exemplo, a minha dislexia, eu vim numa família, eu escolhi uma família que eu já identifiquei qual a minha relação, né, de pendência com meu pai, com minha mãe. E meu pai e minha mãe era hiperativa, meu pai era disléxico, então a tendência hereditária era de ser disléxica, e eu acho que isso era uma salvaguarda para mim também. Senão eu devia estar brilhando lá na matemática da vida, entendeu? Então foi uma salvaguarda para mim também, isso eu tenho uma clareza também. Eu vejo que um dos mecanismos assim para nós identificarmos o marco planejado é fazer uma relação do acontecimento com o nosso momento intraconsciencial. Fazer essa relação. Porque simplesmente aconteceu um acidente. Tá, mas como é que eu estava naquele momento? Isso. Qual era o meu momento de indecisão, de reflexão, de tomada de mudança de rumo? Então, fazer essa relação. Eu vejo que aí a gente começa a identificar os marcos. Né? Na sindromologia, o Teletertuliano pergunta a diferença entre síndrome da dispersão proexológica e síndrome da dispersão consciencial. Eu vejo que as duas, né, são a síndrome da dispersão, né? A proexológica pode ser um caso particular da outra consciencial, né? Porque é a consciencial voltada para o contexto da proexis, né? Isso. Em síntese, é a síndrome da dispersão consciencial. A pessoa já tem a síndrome da dispersão consciencial. Isso. Mas se ela tiver num contexto, por exemplo, familiar ou do profissional,
Pode ser que não seja proexológica. Porque eu vejo... Mas não sei, pode ser que também tudo já está influindo na proex, né? É complicado porque se isso. for uma dispersão relativa à família, ao grupo familiar, está ligado à proex. Está ligado com a proex, concordo. A profissão. Está ligado com a proex. Está ligado à proex. Então, não tem escapatória. Chegamos à conclusão que é quase sinônima, né? Tem relação direta, né? Uhum. Na sindromologia ainda, você já respondeu com relação à síndrome do burnout. Então, vamos para a próxima, na página 4. Pode detalhar com exemplos o parágrafo realidade? Então, o parágrafo realidade, né? Diante dos deveres assumidos consigo mesmo, a consciência intermissivista tem um livre-arbítrio a favor de si, diante da realidade multiexistencial na concepção da proex pessoal. Quando a gente fala em para-deveres, são as cláusulas da nossa proex, as nossas propostas evolutivas, é o sentido da vida. E nós temos o livre-arbítrio, porque toda proex, ela é realizável, mas depende do nosso livre-arbítrio. E fazer aquilo ou não, né? Fazer o que eu preciso fazer vai depender de mim só, sabe? O Antônio e as outras pessoas com as quais eu convivo, eles podem atuar como facilitadores, mas o livre-arbítrio é meu. Peraí, o livre-arbítrio é seu para realizar a proex, não para mudar a proex. Não, né? Eu preciso Não, é só porque eu estou me lembrando da pergunta da moça anterior, só para a gente deixar bem demarcado aqui onde é que funciona o livre-arbítrio. Eu preciso entender o que a minha tomada de decisão diante da minha escolha. Porque senão, cadê meu livre-arbítrio? Eu vejo isso. Então, ele precisa atuar ao meu favor, diante da minha realidade multidimensional que eu assumi durante o período intermissivo. Eu vejo isso. Bom, só antes de fazer uma questão, só uma reflexão, né, sobre esse processo do acidente e tal, como eu pesquiso, né, eu sou engenheiro de segurança e tal, né, eu vejo que a gente tem que deixar isso que a Rosa colocou bem claro, que tipo, o acidente ou a doença, ele é um processo patológico. A gente não pode trocar o que é bom e o que é ruim e achar que aquilo lá é algo almejado. Isso. Mas a gente percebe que, basicamente, do ponto de vista do processo da assistência e da proex, se a pessoa está na linha da proex, ela tem mais amparo, ela acerta mais, e aquilo, ela pode ter mais assédio, mas ela tem mais amparo. Então, ela passa pela tempestade e vai em frente. Se ela desvia, aí o amparador fala, olha, não posso seguir contigo porque eu vou entrar em compliciamento. Eu estou aqui, mas o livre-arbítrio é seu. O livre-arbítrio é seu. Você quer enfiar o pé na jaca? A jaca é sua, o pé é seu, entendeu? E aí eu lavo minhas mãos porque senão ele se acomplicia. Aí que entra assédio, aí entra doença, entra patologia. Então, é um livre-arbítrio cavando o determinismo, né? Exatamente. Sim, então, a gente tem que olhar, porque senão a gente vai achar que, então, a doença tipo, a doença, ela pode, dentro de um processo de ambivalência, você sempre olha que tudo tem um valor, quer dizer, olha, aquilo ajudou uma coisa, mas não quer dizer que ela é almejada, é outra coisa. Eu tenho essa dúvida também de quando é que você chega a essa conclusão, se aquilo foi planejado ou se aquilo foi circunstância, convergência de má convergência. Exatamente. Uma patoconvergência de alguma coisa do contexto, de alguma assimilação que você teve e não conseguiu se livrar. De fato, né, Rosa, que a gente observa que dentro da evoluciologia, a gente tem que olhar que tudo é ambivalente, não tem nenhum fato que é totalmente bom ou totalmente ruim. Então, esse que é o olhar traforista, né? E falar assim, olha, então tem sempre um ganho, tem sempre uma vantagem no ocorrido.
mesmo que aquilo seja ruim, no princípio, a gente vai conseguir visualizar algo melhor. Tem até uma frase, né? O fato em si ele é neutro. O que muda é o seu comportamento diante daquele fato. O que você faz com aquele fato que te aconteceu, né? Agora, o professor Henrique, eu vejo que, só para você aprofundar a questão aqui na pensenologia, na última linha, a forma holopensênica. Me coloca, dê exemplos de como você vê que a forma te ajudou, te atrapalhou dentro dos contextos, dentro desse processo do autocomprometimento intermissivista. Então, eu tive 2 momentos assim que foram importantes na minha vida, né? Que foi um momento onde eu borboleteei aí diante das religiões, uma série de coisas. Então, caracterizou a forma holopensene da religião. Tá? Quando eu acessei a Conscienciologia, foi muito claro para mim a diferenciação da forma holopensênica da Conscienciologia. Então, para mim, eu tive assim uma identificação, um bem-estar, sabe? Aquele reencontro, vamos dizer, não seria o reencontro secular, mas foi aquele reencontro prazeroso com aquilo que fazia sentido para mim. Entende? Então, essa identificação da forma holopensênica faz com que a gente identifique, né, os indicadores proexológicos da gente. Porque se eu continuasse naquele antigo holopensene, na antiga forma holopensênica da religião, eu poderia estar realizando a minha proex. Talvez a minha proex estava voltada ainda à religiosidade. Não sei. Entende? Gente, olha só, o nosso tempo se esgotou. Foi muito bom, foi muito boa a discussão aqui. Eu espero que vocês tenham gostado também. A gente parabeniza você mais uma vez, né? Obrigado. Pelo teu verbete, pela tua exposição. A gente aguarda novos verbetes, né? E que sirvam de exemplo para a família também produzir aí bastante verbetes. A gente agradece a presença de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, e eu sempre gosto de reafirmar, porque são os tertulianos, teletertulianos e o verbetógrafo do dia, que dão assim molho, que movimentam o nosso debate. Sim, sim. Então, a gente precisa da participação de todos vocês, diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, né? E eu, pessoalmente, eu gosto, né, quando tem tertuliano, teletertuliano para debater com a gente. E a gente, então, aguarda vocês diariamente aqui para ajudar a gente aqui. E passamos, então, para o nosso comercial. Eu quero só agradecer, né, a presença de todos, as perguntas, né, a presença do Amparo, que me ajudou a falar um pouco aí do meu histórico. Tá ótimo. Do autocomprometimento intermissivista. Aguardamos seus próximos verbetes, tá bom? As pontuações da tertúlia de hoje são 55 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 20 perguntas enviadas online. Teremos 3 recados. A Zilá com o programa Verbetografia da Enciclosapiens, a Cristina com identificação das diretrizes da Proexis e a Malu com o acoplamentário. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Estou aqui para convidar para o programa Verbetografia. O primeiro convite é para enfocar que o programa Verbetografia já teve início no dia 23 de fevereiro, mas ainda está aberta as inscrições para EAD, tá? E voltamos agora ao segundo, que é o convite do semipresencial, que vai ter início no dia 7 de março até 30 de maio. Né? As aulas presenciais são todas as terças-feiras, de 19h30 às 21h30. As inscrições também devem ser feitas na recepção do CAEC, pelo telefone 3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada.
Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da Apex para convidar para o curso Identificação das Diretrizes da ProEx. Seguindo a programação da Semana da Maxi ProEx, o curso ocorrerá na quarta e quinta-feira dessa semana, dia 29 de fevereiro, 1 de março, e ele vai ajudar a pessoa a identificar a diretriz da ProEx. Então, qual a especialidade pessoal, como otimizar os resultados da ProEx, por meio de atividades práticas, de relatos de caso, de discussões, tudo isso a pessoa ela tem condições de sair do curso sabendo qual é a especialidade da ProEx e focar nisso para que realmente ela consiga aí melhores resultados, tá? Boa tarde a todos e fica o convite aí para o curso. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu queria fazer um convite para o acoplamentário com o tema parapsiquismo intelectual. Qual que é a ideia? O acoplamentário é o primeiro laboratório grupal do planeta, multidimensional, e tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais, ampliar o convívio entre conscientes e consciexes e aumentar o rapport com os amparadores. O curso vai acontecer do dia 24 a 26 de março, com os EPICONs Cristiane Ferraro, Alexandre Nonato e Everton Santos. Para mais informações, vocês podem entrar em contato com o CAEC 45, DDD 45 3525 2652, pelo e-mail caec@caec.org ou pelo Facebook do próprio curso acoplamentário. Então, sejam bem-vindos e boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete visagismo, a especialidade é esteticologia, a verbetógrafa é a professora Luci Fagundes. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma boa tarde e até amanhã.